Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Uma carta que foi descoberta e foi escrita no século II. Essa carta, ela descreve como é que era a vida do cristão naquela época. Gente, lembra que era a era dos mártires, ou seja, século I, II, III, havia aquela perseguição, todos os sentidos, o pessoal ia assim para a morte, era condenado ao martírio mais difícil possível, crucificação, decapitação, jogado às feras. E essa carta retrata esse período. Vamos ver um pouquinho? É muito interessante. Então, ela foi escrita em 120 depois de Cristo. O autor é desconhecido, mas claramente ele já havia sido convertido. Mas por que a gente sabe que foi escrito nesse período? Porque havia um senhor chamado Dinhoneto, que era muito conhecido, era um comerciante rico e muito culto. Ela foi descoberta no século XV, em 1436, num monastério que ficava em Constantinopla, hoje a atual Istambul, que fica na Turquia. E ela explica então o cristianismo, como é que ele se espalhou pelo Império Romano. Quem eram e como viviam esses primeiros cristãos. E isso para nós é uma joia, isso é um achado que mostra quanto a doutrina cristã fez bem para o mundo, fez bem para a humanidade e que, seguindo ela até hoje, ela nos torna pessoas melhores. Então, eu quis pegar, é uma carta grande, o conteúdo da carta é grande, mas eu gostaria de falar um pouquinho de cada um desses capítulos de forma bastante rápida. Primeiro é a introdução, um prólogo do que ele vai falar. Depois ele fala sobre a refutação da idolatria, ou seja, naquela época você tinha vários deuses, tanto na mitologia romana quanto na mitologia grega, Júpiter, Marte, Vênus, Saturno, Afrodite, Zeus, e ele refuta todos esses deuses e toda essa idolatria. Refuta também o culto judaico, como ele era visto pelos judeus, e também aqueles ritualismos todos, aquelas 613 leis que eles tinham que seguir. Fala dos mistérios cristãos, fala também da alma do mundo, e esses dois eu vou falar em particular, que é muito interessante como ele coloca. Fala da origem divina do cristianismo, mostrando claramente que isso não pode ser uma doutrina feita pelo homem. Fala da encarnação, como se passou a encarnação do Filho de Deus aqui na Terra e por que Deus decidiu nos presentear. A economia divina é exatamente a intervenção de Deus. Na hora que o máximo da nossa violência, da nossa incapacidade de amar, Deus então coloca o seu próprio Filho no meio de nós para que a gente possa encontrar-se novamente com Deus. Até então, Deus tinha nos deixado o nosso livre-arbítrio, a gente fazendo o que a gente queria, e Ele mesmo não satisfeito e triste com as escolhas, Ele decide, por amor, mandar seu Filho para que a gente o conhecesse mais, para que Ele se revelasse através da imagem do seu Filho. E a essência da religião, que é o amor a Deus, amor ao próximo, fala sobre ele, então ele se entrega, ele se reconhece como um cristão, aqui no capítulo 11, e finalmente ele mostra a verdadeira ciência. Então ele começa explicando o que foi aquela desobediência de Adão no paraíso, ter comido a maçã, o fruto da árvore da sabedoria, e como a sabedoria em obediência a Deus pode nos dar a vida eterna, e como a ciência usada para enganar o outro, para levar vantagem, para tornar-se arrogante, porque a ciência também nos torna poderosos, portanto arrogantes, ela nos leva para o buraco. Então, a carta de Dinhoneto é muito legal. Quem puder procurar na internet vai encontrar a carta em PDF completa, mas eu quero mostrar um pouquinho dessa carta que foi feita
no ano 120, portanto, no século II, e é muito significativo. Então vamos lá. A introdução, ele então fala com o Dionheto no sentido de dizer, olha, fico muito feliz que você queira conhecer essa nova religião que está surgindo por aí. Você vem me perguntar uma série de coisas, por exemplo, ele pergunta qual é esse Deus? Que eles ainda têm aquela mentalidade dos deuses do Olimpo. E ele fala, é bom que você pergunte sobre isso, é bom que você queira entender por que, os cristãos amam tanto a Deus, desprezam a vida e não fazem idolatria, não consideram os deuses gregos. E é muito legal que você me pergunte todas essas coisas, porque agora, com calma, eu vou te explicar. E também, por que você está me perguntando que esse tipo de vida, esse modelo de vida, surgiu só agora e nunca apareceu antes. Então ele também explica por que foi preciso que Cristo viesse e então nos ensinasse a entender como Deus nos ama e como Deus quer que nós nos salvemos. Através da doutrina de Cristo, a gente pode chegar lá. Então ele fala tudo isso e aí finaliza essa introdução, esse prólogo, dizendo exatamente isso, que eu peço a Deus que eu possa transmitir para você da forma mais fidedigna possível, da forma mais correta possível, e que você então cresça nesse entendimento, e obviamente ele não quis falar, mas você então possa crescer também na fé. Então, a carta é grande, mas eu quero falar de 2 capítulos. Capítulo 5, ele fala do mistério cristão. Então ele coloca assim, os cristãos de fato não se distinguem de outros homens, nem por língua, costumes, com efeito não moram nas suas próprias cidades, não têm algum modo especial de viver. Pelo contrário, adaptam-se aos costumes do lugar, quanto a roupa, alimento. Ou seja, vocês sabem que tem muitas culturas, inclusive a cultura judaica, que casam entre si, moram em guetos, moram em locais entre só eles são os puros. E aqui não. O cristão, ele se espalha, ele está em todo lugar. Nota-se também que a doutrina deles não foi inventada por eles. É uma coisa mais essencial. Até porque, se vocês verem a mitologia romana e a mitologia grega, você tem muito das qualidades e dos defeitos dos homens. A inveja, a ira, a traição, a ganância. Enquanto que essa doutrina, ela não tem defeitos. E aí, ele continua falando. Eu peguei trechos desse capítulo, tá, gente? Então ele fala, eles casam-se com todos, eles não têm distinção, eles têm filho, mas não abandonam os recém-nascidos. Era muito comum isso, tá, gente? Eu não quero mais essa criança, eu largo na rua. E quem pega, você fala, que é uma caridosa. Não, a pessoa pega uma criança que foi abandonada para transformá-la em servo, em escravo, até escravo sexual. Era muito comum você pegar crianças e fazê-las, usá-las. Então, põe a mesa em comum, mas não o leito. Então, eles dividem a comida, mas não tem pornografia, não tem suruba, não tem troca de casais. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis, ou seja, eles dão testemunho de viver honradamente, corretamente. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, são condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São desprezados e nos desprezo tornam-se glorificados. São maltratados e honra, fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram. Gente, que coisa mais linda! Uma carta dessas, escrita no século II, de um cristão, explicando o que é ser cristão, para uma pessoa que está tentando entender qual Deus que eles gostam, por que eles gostam mais de... Olha a loucura.
Pelos judeus, eles são combatidos. Pelos gregos, eles são perseguidos. E aqueles que os odeiam não sabem dizer o motivo do ódio. Então, o mistério de ser cristão, amar, 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 amar ao próximo, amar a Deus, ser tolerante, ser generoso, e isso tudo ele retrata nesse capítulo. O segundo capítulo que eu acho que vale muito a pena a gente comentar é o capítulo 6, que fala a alma do mundo. O cristão é a alma do mundo. Então ele fala em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo. E os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma habita o corpo, mas não faz parte do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são deste mundo. A carne odeia e combate a alma, mesmo que ela não tenha feito nenhuma ofensa, mas porque ela impede a carne dos prazeres, dos vícios, da insensatez da carne. Então, a alma imortal habita numa tenda mortal, é a nossa carne. Também os cristãos esperam a incorruptibilidade nos céus. E, finalmente, ele termina dizendo que, maltratada em comidas e bebidas, a alma torna-se melhor. Verdade. O jejum, a abstinência, as orações tornam você uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente das limitações, de que amar a Deus é sim a coisa mais importante que a gente pode ter nessa vida, servir ao próximo. Jejuar nos lembra o quanto nós precisamos e queremos comida, bebida, temos necessidades, e aí a gente é capaz de enxergar aquele que é necessitado. Então, mesmo maltratado, os cristãos daquela época se multiplicam. Olha que linda essa parte do capítulo que ele desenvolve. É muito bonito, né, gente? E por isso que ele, então, coloca dessa forma como o cristão é a luz do mundo, como o cristão é aquele ser capaz de, através do testemunho da sua vida pessoal, ele pode iluminar outras pessoas, ele pode salvar outras pessoas, ele pode, enfim, servir a Deus. Então é isso que eu queria colocar, apresentar para vocês essa carta que é uma joia da literatura cristã e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro. Até lá. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.